a opinião oficial é que não tem uma opinião oficial sobre isso. Eu vou explicar para vocês. Isso aqui é um discurso da Sua Santidade, o Papa João Paulo II, é um discurso antigo, mas eu pensei desse discurso aqui, que está inclusive na página do Vaticano, essa fala dele aqui, quando ele visitou o Sudário de Turim. Há outras partes do discurso, mas eu quero pensar essa aqui. Como não se trata de uma questão de fé, a Igreja não tem competência específica para se pronunciar sobre essas questões. Então, o Sudário de Turim não é uma questão de fé. Negar o Santo Sudário não é negar a Santíssima Trindade. Tá certo? O próprio Papa João Paulo II disse, como não se trata, hoje São Paulo II, né? Como não se trata de uma questão de fé, então o sudário não é um dogma, o sudário não é doutrina, a Igreja não tem competência específica para se pronunciar sobre essas questões. E o Papa João Paulo II falou numa época que todo mundo queria que a Igreja desse um pronunciamento oficial. Afinal de contas, esse é o pano que envolveu o corpo de Cristo ou não? Aí ele continua dizendo, ela, a Igreja, confia aos cientistas a tarefa de continuar a investigar para que se encontrem respostas satisfatórias às questões relacionadas com esse lençol, que, segundo a tradição, ele deixa bem claro, segundo a tradição, envolveu o corpo de nosso Redentor depois de ter sido descido da cruz. A Igreja exorta a que o sudário seja estudado sem posições pré-estabelecidas, que tornam como certos resultados que não são. Ele foi bem equilibrado aqui. Convida-os a agir com liberdade interior, e respeito atento, tanto pela metodologia científica, quanto pela sensibilidade dos fiéis. Eu gostei, eu achei muito equilibrada essa posição do Papa João Paulo II, e até onde eu saiba, essa opinião não mudou com o Papa Bento XVI, nem com o Papa Francisco, nem atualmente com o nosso novo Papa. Por que eu digo isso? Porque a Igreja continua não afirmando oficialmente que esse era o pano que cobriu o corpo de Cristo. A Igreja não afirma oficialmente. E é interessante o equilíbrio que a Igreja faz entre a sensibilidade dos fiéis e a verdade científica. E não vamos ficar agora com a ideia pré-estabelecida. Eu sinto muito de perto essa situação do sudário quando eu levo grupos a Israel, por exemplo, e uma das grandes expectativas de muitos é a Via Dolorosa. Então, por um lado, eu tenho que tomar cuidado para não desdenhar da fé de alguém, não menosprezar a fé de alguém, não desrespeitar a fé de alguém. Esse é um extremo no qual eu não quero cair, mas eu não posso cair num outro extremo de mentir para ela, afirmando algo que, como arqueólogo, eu sei que não é. Jesus não passou pela Via Dolorosa. A Via Dolorosa de Jerusalém não é o trajeto que Jesus fez com a cruz. Não é. Definitivamente não é. Aquela Via Dolorosa ali, aquilo é do período otomano. É do século XVI para cá. Não é o mesmo tracejado de ruas da época de Cristo. Basta ver que quando você vai para a igreja de Santana, onde está o tanque de Betesda, você vê o tanque de Betesda lá embaixo e você vê quase 13 metros de acúmulo de material fazendo a Via Dolorosa lá em cima. Então você vê que o piso da época de Jesus, naquela parte ali, está pelo menos 13 metros abaixo do piso atual da Via Dolorosa. Então, como arqueólogo, eu não posso falar realmente, foi aqui que Jesus passou com a cruz, pode se emocionar. Não posso dizer isso. Eu tenho uma responsabilidade perante Deus e perante aquilo que é a verdade. Mas eu não posso, por outra forma, sair fazendo chacota ou risada de quem está se emocionando naquele lugar ali. O que eu não posso é mentir para a pessoa, mas respeitar a fé dela. Ficou clara essa minha posição? Então vamos seguir também essa trajetória em relação ao sudário. E vou mostrar para vocês mais uma coisa curiosa. Quando o sudário começou a ser estudado de maneira científica, criou-se até uma palavra para isso, que é a sindonologia. A sindonologia é o estudo científico do sudário. E nós temos dois nomes aí que me chamam a atenção, foram os paladinos, os pioneiros dessa área. O primeiro deles, que foi Paul Vignon, que é francês, era um zoólogo francês, não era religioso, não era padre. E o segundo, que foi o Lys Chevalier, um padre, especialista em história medieval,
e os dois começaram a estudar o sudário de maneira acadêmica. São os pioneiros da área. Então, toda essa área aqui de estudo do sudário aí, que nós temos, pessoas que se aprofundam nela, começou com esses dois cavaleiros. Agora, olhem que interessante. O Paul Vignon, depois de analisar todas as evidências, mesmo não sendo um religioso, ele acreditou na veracidade do sudário. E o padre Ulysse Chevalier, não. Ele falou assim, não, tem toda a possibilidade de ser um pano medieval e não um pano que cobriu o corpo de Jesus. Mais tarde, houve outros estudos, quando o sudário finalmente estava na autoridade dos cardeais de Turim, aí sim permitiram um estudo mais detido com o sudário, usando o carbono 14.